Olá pessoal, vamos aqui mais uma resolução no Code Wars. Agora eu vou para que é o Practice, eu acho, né? Practice, isso. JavaScript. Cadê? Aqui, o JavaScript. Não, aqui tá bom. Can I have not completed? Rank 8 kill. Beleza, agora vamos swap values. Beleza. Vamos lá. I would like to be able to pass an array with two elements to my swap values function to swap the values. However, it appears that the values aren't changing. Então, eu gostaria de ser capaz de passar um array com dois elementos para minha swap values, para minha função swap values, para trocar os valores. Contudo, parece que os valores não estão mudando. Você pode figure out. Eu vi que era figure out, mas agora eu me esqueci. Vamos relembrar aqui. Figure out. Figure out é mostrar, né? Descobrir. Você pode descobrir o que está errado aqui? Vamos lá. Já fiz essa no Java, vamos aqui no JavaScript, isso é um pouquinho diferente. Ó. Tem uma function swap values, tá? Ele declara uma variável com var chamada args, vai armazenar nela a classe array, como é que chama? A propriedade prototype, a propriedade slice, a propriedade call. Vai passar arguments como argumento mesmo, né? Como argumento? Acho que é. Aí ele vai declarar a variável var, chama ela de temp. Aqui está o problema. Aqui ele tem que pôr argument, se não me engano. Né? Aqui ele está passando args. Ele está passando. Se ele está usando isso aqui como a variável, argumentos, aqui tem que ser argumentos também. Eu acho, né? Porque senão não vai dar certo, né? Ele declara uma coisa e depois ele atribui a outro valor, não vai ter jeito. Não vai reconhecer, certo? Eu acho que é isso. Vamos testar. File, swapping number, expect 1 to equal 2. Uai. Arguments. Argument in C1, arguments. Uai, esse eu não sei, então. No Java foi isso, era o nome da variável. Arguments. Acho que tá certo assim, tá fazendo temp. Falhou trocando números. Esperava 1 para igual 2. Ué, então não sei. Então vamos lá, vamos jogar lá na resolução com a IA. Voltemos a IA, nossa amiga de todas as horas. Aqui, coloque a descrição do cara. Aqui, vamos pôr a resolução assim do jeito que está para ver o que ele vai dizer. Qual que é o erro que eu estou cometendo aqui nesse caso. Coloca aqui, resolução que não deu certo. Ok. Vamos lá. Obrigado por me enviar o código. Esse parece ser um desafio de JavaScript. E o problema que você está enfrentando é muito comum lidar com a palavra-chave arguments em funções JavaScript. Análise do problema. Você está tentando usar a função swapValues para trocar os elementos em um array que você passa. Sua intenção versus o que acontece. Sua intenção. Você quer que a troca dentro de swapValues altere o array original que foi passado para a função, de forma que o array fora da função mude. O que acontece? O código não está sendo chamado da maneira que você imagina para modificar um array passado como argumento. O problema com arguments. A sua função está sendo definida sem parâmetros nomeados. Quando você chama essa função, por exemplo, swapValues com parâmetros 1 e 2, o que acontece é o seguinte, você está passando um único array 1 e 2 como primeiro argumento dentro da função.
Argumento de índice zero é o próprio array, 1 e 2. Argumento 1 é undefined, porque você só passou um argumento. Quando você executa a troca, var tempo armazenar argumentos, tempo igual ao array com 1 e 2, tá? Argumento índice zero armazenar argumento 1. Argumento 0 armazenando defined. O array 1 e 2 está agora no lugar de temp. Argumento índice i armazena temp. Argumento índice 1 armazena 1 e 2. Não entendi. Undefined. Ok. O array de índice 2, 1 e 2 está agora no lugar de temp. Realmente, olha lá. Ele pegou o temp e o argumento de índice zero, que é o que foi passado lá nos parâmetros. A palavra que eu tinha esquecido é parâmetros. Os parâmetros e armazenou em temp, tá? Aí argumento 1 estava undefined, argumento 0 agora está undefined, tá? Exato. Aí vai temp, passa. Você não está trocando os elementos dentro do array passado, você está trocando o próprio array com um defined dentro da coleção interna arguments da função. Isso não afeta o array original fora da função e não é a maneira correta de trocar os elementos. Para corrigir isso, você precisa fazer duas coisas. Definir um parâmetro nomeado, a sua função deve receber o array que você quer modificar. Vamos chamá-los de array2swap. Acessar os elementos do array diretamente, use índices 0 e 1 em array2swap para realizar a troca. Rascunho da modificação. Mude a assinatura da função e as referências internas para usar o nome do parâmetro. Tente reescrever a função usando um parâmetro nomeado para o array. Se você me mostrar a próxima vez, eu posso continuar a te guiar. Ainda não entendi. Ainda não entendi. Entendi. Vou ler de novo aqui. Vamos lá. Você não está trocando os elementos dentro do array passado. Você está trocando o próprio array com undefined dentro da coleção interna arguments da função. Que é isso aqui que ele falou. E isso não afeta o array original fora da função. E não é a maneira correta de trocar seus elementos. Ok. Para corrigir isso, você precisa fazer duas coisas. Definir um parâmetro nomeado. A sua função deve receber o array que você quer modificar. Vamos chamá-lo de array2swap. Então peraí, deixa eu mudar aqui. Não entendi. Não entendi mesmo. Deve receber o array que você quer modificar. Aí passa ele aqui, será? Array to swap. E aí? Acessar os elementos do array diretamente. Use índice 0 e 1 em array to swap para realizar a troca. Então eu acho que aqui é o args, né? Passo o args aqui como parâmetro, não? Porque lá vai ficar certinho, né? Eu acho. Vamos testar. Não, ainda não. Vamos passar. Vamos mandar aqui para ver se ele vai aqui que ele vai falar. Você fez a mudança de adicionar o parâmetro arg na definição da função, mas manteve a linha que anula o efeito desse parâmetro. Na verdade, isola a troca. Aqui está o seu código atualizado e a explicação por que a troca não está funcionando ainda. Ainda não está funcionando no array original. O problema principal é slice.call arguments. A linha que você está usando faz o seguinte. Ela pega a coleção arguments, que contém uma referência ao array original. Ela usa slice, o mesmo slice, para criar uma cópia rasa, shallow copy, dessa coleção. Essa cópia é atribuída à variável args, sobrescrevendo o parâmetro args que você acabou de definir.
Com isso, a troca é realizada apenas na nova cópia criada pela função. O array original que foi passado para a função permanece intacto. A solução correta é mais simples. Como você já definiu o parâmetro como args em qualquer outro nome, como array de swap, você já tem a referência ao array original. Em JavaScript, arrays e objetos são passados por referência, o que significa que se você modificar o conteúdo do array dentro da função, a mudança será visível fora dela. A chave é remover a linha de cópia e usar o parâmetro args diretamente para acessar os elementos. Então, sim, será? Teste. É isso. Entendeu? Entendi aquele outro lá. Aqui ele tá fazendo o quê, ó? Cal. Essa parte. Ah, esse aqui eu sei que é uma. Que é a classe array, né? Essa aqui, prototype slash, é aquele método. Cal, esse aqui eu não sei. Vamos ver aqui, ó. Deu certo. Mas explique detalhadamente cada elemento do trecho. Que bom que a solução final funcionou. Agora vamos detalhar o trecho. Array.prototype.slice.cal com o parâmetro arguments, que é uma técnica clássica, embora menos comum hoje em JavaScript. Esse trecho é uma maneira de converter uma coleção de dados parecida com um array-like, com uma variável argument, em um array real de JavaScript. Detalhamento de cada elemento. Array, tipo objeto global. Função. O construtor para criar arrays em JavaScript. Ponto prototype. Propriedade. Contém todos os métodos padrão que os arrays herdam, como slice, map, foreach. Slice, método. Um método de array que retorna uma cópia rasa, shallow copy, de uma porção do array. Se chamado sem argumentos, ele copia o array inteiro. Ponto cal, método. Um método de função herdado de function.prototype, que permite que você chame uma função com valor de des específico e argumentos fornecidos individualmente. Arguments, variável local. É a variável especial disponível dentro de qualquer função que contém todos os argumentos passados para aquela função. É um objeto array-like, mas não é um array real. Como o trecho funciona? Passo a passo. O segredo está em como o método .cal é usado para emprestar o método slice do array.prototype. Empréstimo do método array.prototype.slice. Normalmente você usa o slice em um array, meu array.slice. Aqui estamos pegando o método diretamente da classe array, array.prototype.slice. Contexto de execução, .cal. O método .cal permite que executemos a função slice e definamos manualmente o que será o des, o objeto sobre o qual a função deve operar dentro de slice. Sintaxe de .cal. Cal, .cal, dizer, arg1, arg2, etc. A aplicação array.prototype.slice.cal argument. A conversão arguments. Ao passar arguments como primeiro parâmetro de .cal, estamos dizendo execute o método slice como se ele fosse um método de arguments. O método slice, como o método de array, é genérico, ele só precisa que o objeto tenha uma propriedade length e propriedades indexadas como 0, 1 e 2, etc. Como a variável argument satisfaz esse requisito de ser array-like, o slice consegue iterar sobre ele e criar um novo array real, contendo todos os elementos que estavam em arguments. Resumindo, a linha pega a funcionalidade de cópia do slice e a força a operar sobre a coleção arguments, resultando em um novo array, que é uma cópia dos argumentos originais. Nota: no JavaScript moderno, ECMAScript 6 ou mais, esta técnica é amplamente substituída por spread syntax com args array armazena arguments, array.from com args array armazena array.from arguments. Ok, não entendi 100%, mas sigamos. Attempt. Oh, mentira. Tem que tirar esse aqui, né?
Aqui, teste, attempt, tentar, submeter. E é isso. Ah, tem um jeito melhor aqui de fazer, ó. Desse jeito aqui, interessante. Argue um financiero, faz um reverse. Explique. Vamos declarar a função já que você apresentou, o function, swap value, retornar argumento índice zero, o método reverse aplicado sobre ela. Explicando o que ele faz e como ele se comporta no contexto da troca de valor. Análise da função. A função swap value utiliza o variável interna arguments e o método ponto reverse para manipular o primeiro argumento que é passado para ela. A variável arguments iniciar arguments é um objeto array-like, parecido com um array, mas sem todos os seus métodos. Disponível dentro de qualquer função que contém todos os argumentos passados para a função. A arguments iniciar refere-se ao primeiro argumento que foi passado quando a função foi chamada, o método ponto reverse. Este é o método nativo do protótipo de array em JavaScript. O que ele faz? Ele inverte a ordem dos elementos de um array no local, em place. No local, em place. Ou seja, ele modifica o array original e não cria uma cópia. O que ele retorna? Ele retorna uma referência ao array modificado, o mesmo array. Comando return arguments em zero, ponto reverse. A função retorna um array que foi invertido. Comportamento e implicações. Esta função, apesar de ter o nome swap value, não realiza a troca de valores entre dois elementos específicos, como R de 0 e R de 1, mas sim a inversão de um array inteiro. Cenário de uso e o que acontece. Se você chamar a função passando o array como o primeiro e único argumento, você escolhe, tá, 10 resultados, vai ver meu array. O que acontece agora após a execução? O método reverse é aplicado no meu array original, que é o argument índice zero. Meu array é modificado para 4, 3, 2, 1, certo? A variável resultado recebe referência ao array modificado, ou seja, 4, 3, 2, 1. Conclusão: a função só faria a troca swap se o array passado tivesse exatamente dois elementos, pois a inversão de A e B resulta em BA. Para arrays com mais dois elementos, é simplesmente inverte a ordem de todos eles. Comparação com o objetivo de troca. Ah, engraçado, ele faz diferente. Ele fala que não é realmente uma troca, é só uma inversão. Objetivo típico de swap: troca o valor do índice 0 pelo de índice 1. Sua função reversa: inverte a ordem de todos os elementos do array. Argumentos: geralmente espera um array de tamanho 2, espera qualquer array com o primeiro argumento. Típico de swap: modifica apenas os elementos 0 e 1 do array. Sua função reversa: modifica todos os elementos do array no local. Em resumo, função swap value retorna argumento 0 ponto reversa, inverte o array passado como primeiro argumento e retorna o mesmo array modificado. E no final parece que vai dar o mesmo resultado, então está resolvido o problema, né? Legal, também não consegui fazer sozinho, essa foi um pouco diferente da outra com Java, mas ok. Curta, compartilhe, deixe um comentário e até o próximo vídeo.